Normalmente, quando tem uma demanda de cliente e que a gente não tenha ainda ensaiado essa demanda, nós fazemos um ensaio. Nunca eu acho que pode. Sempre a gente constata através do laboratório se pode ou não pode para poder de fato executar. Entendi. Então sempre a gente procede dessa forma. E no piso é o 2P que é usado. Isso, painel 2P. Aí precisa de ser o 2P, por questão da necessidade de carga pontual. Isso. É o painel que a gente tem ensaiado para esse tipo de situação e é o que a gente acredita também por conta da placa cimentícia, né? É a placa que resiste a esse esforço de flexão. De flexão. Isso. Entendi. E como que fica o apoio embaixo, né? Digamos assim, isso aqui é o piso, como é que fica esse apoio embaixo para poder manter? Você comentou que até 1,5 m, né? Isso. É o quê? Numa laje, ele colocar no chão, isso aqui pode ser colocado? Assim, o cara vai ter até a terra, ele vai bater a terra, vai colocar uma destaque e vai colocar isso aqui em cima. Isso aqui pode ser usado Já dessa teve forma? aplicações desse tipo também. Já Mas teve. o que é mais comum? Você tem, por exemplo, um mezanino com estrutura metálica. Tá. A gente recomenda os apoios a cada 1,5 m. E aí o painel é fixado com um parafuso autobrocante, tá diretamente na estrutura metálica. O painel fica fixado lá na laje. Entendi. É bem simples. Não, bem simples. É como o visual, né? Isso, né? é uma laje seca. É uma laje seca. Então, isso aqui também pode ser colocado em mezaninos e tudo mais. Sim, com certeza. Então, para o nível do shopping, ele é um local para eventos e shows. Entendi. Tá? Inclusive sobe food truck lá, sobe carro nessa. Já teve show de forró lá também. Aí o pessoal dançou aí resistiu mesmo. Hein? Resistiu bem. Porque tem um show, aí a demanda é mais do que a pontual, né? O pessoal Isso. dançando e Se movimentando, tá dinâmico. Não, muito legal, cara. Qual é o peso desse painel? 61 por até 3, né? Até 3. Até 3. O modular de vocês é 3 e o cliente que corta antes ou como que é? A gente tem painéis com 2,5 m Tá. e 3 metros de altura. Tá, Esse é o nosso padrão de fábrica. Esse é o padrão de fábrica, Isso. modular, tá. Qualquer tamanho diferente disso, a gente precisa de demanda para poder personalizar em fábrica. Então, uma quantidade mínima pro... Isso. Agora sim, hoje em dia, basicamente, essas duas medidas elas têm atendido bastante o mercado, tá? Porque como a gente trabalha com paginação, a gente consegue também reaproveitar o painel na própria obra. A gente faz a paginação da obra, todo painel que ele é recortado, ele tende a ser reaproveitado no próprio empreendimento. Entendi. Então a gente não tem desperdício praticamente nenhum quando a obra é bem pensada e bem planejada para o sistema. Legal. E o peso? Como que é o peso? Do painel de 2,5, por Vai exemplo? variar de acordo com a espessura, tá? Ah, O tá. painel com 7,5 ele pesa 40 kg por metro quadrado. Ah, tá. Então, você sabe, cabeça metro quadrado. Depois Isso. divide aí, né? É. Tá bom. O painel de 7,5 40 kg por metro quadrado, o de 9 vai pesar 49 kg por metro quadrado e o painel de 12 pesa 60 kg por metro quadrado. Tá bom. E deixa eu fazer, então, você tem a comparação do visual, a diferença de peso? É o mesmo peso. O painel é Dá a mesma 45 coisa? quilos, é. Porque o painel que a gente usa para piso é o de 9. Tá. O de 9 com duas placas é o que consegue garantir aí essa sobrecarga de até 500 quilos. Então no piso não uso de 7. Não. Uso de 9. Isso, o de 7,5 a gente usa normalmente em coberta, tá? Quando você não vai ter uma sobrecarga tão elevada, você pode usar o painel de 7,5 para ser a coberta de uma casa térrea, por exemplo, Ah, enfim, entendi. qualquer Na edificação. realidade, como a gente ensaiou o painel com 9 centímetros de espessura, nós utilizamos o de 9 e o de 12, que é maior do que 9, e nunca o menor. Mas pode ser utilizado de 7,5 para saber qual é a resistência que o painel de 7,5 ele alcança com esse vão de 1,5 m. Precisa fazer a avaliação dele também, né, no laboratório, né? Cara, isso aqui é muito interessante, né? Resta saber uma informação importante, o corte, como que é dessa peça, né? Como que é cortado isso na obra, se é uma coisa fácil de cortar, porque você sabe, obra é complicado, né? Você vai mandar um painel modular, mas lá vai ter um monte de corte, né? Tem lá chantela, tudo quanto que o cara quiser cortar lá, né? O cara não vai falar que tem elétrica, depois ele vai picar a lixadeira aqui colocando elétrica. Com certeza. Isso é um ponto forte do painel, a questão dos cortes e instalações e personalização. Tá. Porque você não tem tanta dificuldade como um sistema, por exemplo, como uma alvenaria convencional, e você também não precisa de uma mão de obra tão especializada como um sistema drywall ou steel frame, por exemplo. Um próprio pedreiro ou um ajudante conseguem fazer esse tipo de trabalho. Tá? Como é que funciona? A famosa maquita, né? Acho que no Brasil todo é chamada de maquita, a máquina de corte. Você consegue fazer o corte dos painéis, tá? Tanto para instalações como também para recortar de fato os painéis e modular. Um ponto interessante é o seguinte, eu te falei que a gente trabalha com o setor de projeto. Sim. Então, o projeto ele já é concebido e a gente fornece isso ao cliente com todo o plano de corte, tá? Esse corte é feito em obra. Então, a gente fornece painel, tamanho padrão, 61 por 3 metros ou 2,5. O painel vai para a obra, o cliente faz um recorte conforme o projeto, reaproveita o que foi recortado na obra e a gente consegue ter isso aí, ter um êxito aí na montagem, sem ter desperdício, com uma facilidade grande aí na execução. Mas acontece, eu acredito que se não acontece, vai acontecer, de um cliente que fala, eu quero 20 placas aí, não fala projeto, não te fala nada, eu quero 20 placas e pronto. Entendi. Nesse de fato caso que eu tô acontece. perguntando, né? O cara comprou e aí, pra quem tá assistindo, ele pode querer comprar,
e ele saber como que ele vai cortar isso daqui, se não tem problema a resistência, se ele pode cortar no meio, se ele pode cortar em cima. O que você pode dizer sobre contraindicação de corte do painel? Esse produto ele tá normatizado, Tá. A gente normatizou ele no final do ano passado. E na nossa norma a gente teve essa preocupação. Tá. Na questão de manutenibilidade e também de aplicação, né? Tem reformas também, tem no processo de aplicação Tá. que a gente tem essa situação. Então o que é que a gente determinou na norma? Cortes de até 1 polegada, ele pode ser feito em qualquer sentido, vertical, horizontal, diagonal, sem nenhuma restrição. De fora a fora. Somente para instalações, tá? De fora a fora você pode fazer sempre, para poder pegar a dimensão que você precisa. Não, eu tô falando corte, ó. Pensando assim. Faz de conta que isso aqui é um painel de 61, né? Certo. Isso aqui é outro. E aqui tem outro. Ele quer puxar uma caixinha daqui pra cá. Então Isso. ele vai ter que cortar isso aqui de fora a fora Isso que pra eu tô passar a falando. tubulação. Nesse caso, cortes de até 1 polegada podem ser feitos em qualquer sentido. Não, isso que eu não tinha entendido. Então, corte de 1 polegada de Isso, profundidade. de você tá falando. profundidade. Agora, beleza. Ele pode fazer em qualquer sentido, no tamanho inteiro Do da tamanho que ele quiser. Pode fazer um carnaval aqui que não tem problema. Isso. O que é que ele tem que fazer depois, tá? Tá. Ele tem que fazer todo o fechamento desses rasgos, tá? E ele precisa também fazer o mesmo tratamento que a gente faz na junta, fazer em cima do recorte. Então ele tem que usar AC3. Isso, argamassa C3 para fazer o fechamento E e, o depois a chumbamento tela também, não? e o base coat. E aí, gostou desse corte? Olha só, se quiser assistir mais um antes de se inscrever no canal, tá aqui, ó. Se quiser assistir esse episódio completo, tá aqui desse lado. Nosso canal também tem dica de montagem de drywall. Tem uma dica muito legal aqui. Agora, se chegou na hora de você se inscrever no canal, tá aqui, ó. Esse é o botãozinho. Clica, dá essa moral. Vem comigo. Aqui é top.